Tiago capítulo 1. Esse é o momento especial do culto. É o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Não é o pregador, mas é a palavra. Cremos teologicamente que a pregação é um meio de graça. Então, quando a palavra de Deus está sendo pregada, a graça de Deus está sendo ministrada sobre as vidas. Por isso você precisa se concentrar. Por isso você precisa olhar para esse momento como um momento especial. Não é um momento qualquer, é um momento onde a graça está sendo derramada sobre a sua vida através da pregação. Não há nada mais importante aqui do que a palavra de Deus. Então, Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aquele que enfrenta lutas e aflições é um felizardo. Nós estamos falando desafios da vida, enfrentar e vencer. E a Bíblia está dizendo que só é feliz de verdade quem luta, quem enfrenta, porque para vencer é preciso lutar. Eu vi uma pessoa dizer que é o único jogo. Quem já viu falar que futebol é uma caixinha de surpresa? Não sei de nenhum resultado da rodada hoje, mas a gente, quando começa uma partida, por mais favorito que seja o outro time, ninguém garante que ele vai ganhar. Quem é que garante? Ninguém garante. Mas essa partida, esse jogo da vida, essa luta, essa batalha, ela já começa sabendo quem é o vitorioso. Ela já começa sabendo quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Jesus Cristo, porque Ele é o vitorioso. Amém? Jesus é o vencedor. Ele venceu a morte e é o dono da vida. Então, nós já sabemos que no final, quem é que vai ganhar? Quem é que é o vitorioso? Jesus. E nós cantamos glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E se Ele é vitorioso, quem está do lado dele também é vitorioso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Contudo, irmão, é preciso jogar os 90 minutos. Você quer a taça e não quer jogar os 90 minutos? Como é que você vai ser vitorioso? A vitória já está garantida, mas é preciso terminar o jogo, né? Então você corre 90 minutos, pede a Deus graça, de vez em quando Ele dá um intervalo para você respirar, porque senão você não aguenta correr tanto tempo. Mas você só espera terminar o jogo, porque a vitória é nossa. Amém? E nós estamos falando sobre as enfermidades da alma, porque isso é um grande desafio, tratar das feridas da alma. Semana passada, pode passar um pouquinho, nós falamos de como é que cura as enfermidades. Primeiro, reconhecer que está enfermo. Segundo, procurar o tratamento. E terceiro, seguir o tratamento até o fim. Alguns irmãos brincaram comigo que eu falei aqui semana passada do urologista e disseram: se você só falou porque você não precisa ir ainda. Então louvado seja Deus, porque eu ainda não preciso ir, irmão, mas eu vou chegar lá, fique tranquilo, espero chegar, né? Porque eu quero ter mais de 40, eu quero passar dos 40, ainda falta um bocadinho, mas eu quero chegar lá. Vamos para frente. As enfermidades da alma é um assunto que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos.
não para a vida dos outros. 2 Coríntios 13:5, o apóstolo Paulo está dizendo: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então o exame aqui é o exame do espelho. É sempre um desafio ouvir a mensagem assim, porque quando a gente vai ouvir a mensagem, muitas vezes a gente abre um guarda-chuva invisível. O que é isso? Você chegou, mas você está ouvindo e abriu um guarda-chuva e está dizendo assim: deixa cair em quem está do lado, porque ele que está precisando. Eu não estou encaixado em nada disso. Então você fica protegido ali debaixo do seu guarda-chuva espiritual. E Deus às vezes está falando tantas coisas bonitas e tantas coisas ao seu coração, mas você já entrou armado, ou então desligado. Você abriu o guarda-chuva. Então eu quero convidar você nessa noite a fechar o seu guarda-chuva e colocar ele debaixo do banco. Amém? Amém. Fecha o seu guarda-chuva, pega ele assim, ó, fecha. E bota ele debaixo do banco e diz: Senhor, se tiver que cair alguma água aqui hoje da vida, eu quero que caia em cima de mim. Não quero guarda-chuva nenhum. Quero que o Senhor fale ao meu coração. Mas, irmão, nós falamos que a primeira enfermidade, vamos lá, pode passar, é a desconfiança crônica e generalizada. Não vou voltar a falar sobre isso, porque nós temos muito assunto pela frente. Vamos falar da segunda. Pode ir. Segunda enfermidade que pode tomar conta da nossa vida, da nossa alma, é a estagnação, e desânimo. Da onde vem a estagnação, a paralisia emocional, e da onde vem o desânimo? Isso é resultado de uma palavra que hoje está muito na moda e que atinge, se não 100%, 99% das pessoas aqui. É uma palavrinha chamada estresse. Já ouviu falar estresse? Já sentiu estresse? Nós temos vários tipos de estresse. Eu vi uma definição de estresse interessante. Quando nós temos um elástico, você tem um elástico e ele tem um limite para ser esticado. Você vai esticando ele até o limite. Você sabe que quando ele estica até aquele limite, se você soltar ele, volta. Mas se você continuar esticando, o que vai acontecer? Ele vai estourar. Então o estresse, ele vem dessa noção. É você esticando os seus limites até que você não dê conta mais e aquilo estoure em algum lugar. E geralmente, irmãos, vai estourar no corpo. Se você tem um joelho ruim, não sei se é o seu caso, se você estressar demais, aonde que a enfermidade vai aparecer? No joelho. Se você está com a sua imunidade baixa, nesse tempo que a turma está gripando geral, você vai gripar. Você vai sentir uma dor na cabeça. Aí você, de onde está vindo isso? Da onde está vindo? Sem falar na coluna, né? A coluna, então, sofre demais. Porque as tensões todas da vida, a gente vai absorvendo. Existe um estresse emocional e existe um estresse espiritual. Nós vimos, e a estratégia das empresas hoje, quem trabalha na iniciativa privada sabe disso. As empresas cobram metas tão altas dos seus funcionários
que eles sabem que são metas inalcançáveis, que eles já sabem de antemão que a pessoa não vai conseguir chegar naquela meta. Mas aí você impõe uma determinada cobrança para a pessoa viver em constante tensão e em constante esforço, tentando alcançar alguma coisa que é inalcançável. E isso vai adoecendo, e isso vai estressando emocionalmente, porque ninguém aguenta viver num ambiente de cobrança o tempo todo. A grande sacada hoje dos empresários é tentar diminuir um pouco esse clima estressante dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, porque as pessoas vão render mais e vão ficar menos doentes. Mas ainda existe uma carga muito grande. Nós somos cobrados porque os nossos filhos querem tudo que passa na televisão. É ou não é? E já começa com as crianças, porque a quantidade de boneco que esse povo inventa, de carrinho e de boneco desse de luta, de não sei o que, é um negócio impressionante. E o videogame, e o iPhone, o iPad, que é coisa da nossa geração, que é coisa dessa década, do ano 2000 para frente. Do ano 2000 para trás, ninguém falava em iPad, ninguém falava em iPhone, e ninguém nem tinha celular, e todo mundo vivia, né? Eu vi um homem falar essa semana: se tirar meu celular, eu fico perdido, fico doido. Meu celular é tudo, é a minha agenda, é o meu computador, eu falo com todo mundo, e aquilo ali vai criando um ambiente de cobrança, porque você precisa comprar, roupa de marca, e às vezes é a mesma roupa, só por causa de uma marca, ela custa muito mais. Mas você tem que demonstrar, você precisa, e a gente vai vivendo um ritmo alucinado, irmãos. A gente vai pisando no acelerador, pisando, e o nosso interior, ele vai entrando em desordem, e aquilo vai nos causando feridas, porque nós vamos sendo cobrados, nós vamos cobrando a nós mesmos, e a gente tem a sensação de que nunca a gente consegue fazer tudo aquilo que as pessoas esperam que nós façamos. A gente tem a sensação de que nós estamos sempre um pouco abaixo daquilo que nós podemos dar, e isso vai criando desordem. Se você pega o carro e sai andando com ele, desenfreado nele, quando o carro chega no nível de combustível muito baixo, o ponteiro vai sinalizar. É ou não é? Alguns é vermelho, outros mais ou menos vão começar a piscar uma luz, vão te dar um sinal: o combustível está acabando. Mas você faz assim: que bobagem, eu não posso parar, eu não tenho tempo para parar, eu vou continuar acelerando esse carro precisa chegar no destino dele. O que vai acontecer? Uma hora esse carro para. Você faz isso com o seu carro, mas você não faz isso com as suas emoções. As emoções vão dando sinal de que o negócio está lá embaixo. No casamento, na família, você está indo lá para baixo, você está na reserva, mas você diz assim: eu não posso parar, eu não tenho tempo para parar, eu preciso avançar, eu preciso continuar produzindo, eu preciso continuar ganhando dinheiro, eu preciso, vai chegar a hora que você vai parar. Se nós estamos todos aqui agora e toca um alarme, o que nós vamos fazer? Não, nós temos que continuar ouvindo a mensagem do pastor, é isso? Vai sair gente pulando um por cima do outro, por essa porta aqui que lembrar, por aquela lá, pela frente. Tocou o alarme, eu não quero nem saber o que eu estou fazendo, sai correndo. Quantos alarmes no seu organismo, na sua mente, no seu corpo estão tocando e você está fingindo que não está tocando?
Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que olhar para isso, porque senão você entra nesse problema. Uma hora você vai cair num estágio desse, de estagnação e desânimo, a esperança que é adiada, a autoestima que é esmagada. Eu conversava com um adolescente hoje, com uma autoestima tão baixa, porque não deu conta das cobranças. E principalmente, quem é mãe aqui precisa olhar com atenção, porque as mães são alvos de constante estresse. Então você precisa tratar isso, e você precisa cuidar disso. Quem é mãe aqui de criança de menos de 1 ano? Levanta a mão. Tem gente? Pessoal, pensa, menos de 2 anos. 2 anos para baixo, levanta a mão. Estresse ou não? Hã? Agora quem tem 2 filhos abaixo de 5 anos, levanta a mão. E aí? Casa sem estresse geral, né? Negócio, calmaria, como diz o hino antigo, calmo, sereno, tranquilo. É assim, irmão? Quem tem 3 filhos abaixo de 10 anos, levanta a mão que nós temos que orar por você. Ô gente, nós precisamos orar por essas mães. E as mães precisam cuidar. Eu vi esse livro, Acaba com o Estresse, antes que o estresse acabe com você. E é um livro escrito para mães, porque se não cuidar, vai adoecer. E pode colocar o casamento em risco, e pode criar sérios problemas. Então, acabe com o estresse, antes que o estresse acabe com você. Relaxe mais, porque criança dá trabalho, e de vez em quando ele vai querer comer danoninho com garfo, e você grita e diz assim: não pode comer danoninho com garfo. Danoninho se come só com colher. Quem falou? Onde está escrito isso na Bíblia? Ah não, deixa o menino comer com garfo. O que é isso? A gente briga demais às vezes. A gente cobra um ritmo muito pesado para nossos filhos. Então, você precisa trabalhar isso no seu coração antes que você adoeça, antes que você caia nesse problema ali, estagnação e desânimo. Toda ação, quando a gente está desanimado, toda ação se torna pesada e desinteressante. A gente já não tem mais ânimo, a gente vai deixando o básico, e isso vai chegar na nossa vida espiritual. Oração, leitura da Bíblia, vir à igreja é um sacrifício muito grande. Nós sempre temos muita dificuldade para chegar, para vir, para se concentrar no culto, para ouvir a mensagem, porque a gente vai entrando num problema espiritual. Nós não nos interessamos por nada espiritualmente falando, e você vai entrando num processo que muitas vezes a sua unção parece estar se esgotando, um estado de esgotamento, e a fé nesse estado ela começa a ser abalada. Cuidado, irmão, esse é o caminho da apostasia. A apostasia não começa do dia para a noite. A apostasia é o abandono da fé. A apostasia começa devagar, ela começa pequeno. O diabo sabe que o mingau quente, a gente não mete a colher no meio dele e come. Irmão, é assim que a gente faz? Como é que come mingau quente? Pelas beiradas. A sua fé e a sua vida espiritual, ela vai sendo minada pelas beiradas. Todo dia ele tira um pedacinho, ele vai tirando, até que um dia ele consegue destruir a sua fé. Então você repreende esse comedor de mingau bem para fora da sua vida. Amém? Tira isso da sua vida. Tem muita gente que abandona a igreja. Outros ficam na igreja. Não tem coragem de largar a igreja, mas a sua fé já está abalada.
E aí nós vamos vivendo uma vida espiritual só de casca, irmãos. Nós estamos olhando para o crente, ele está bem vestido, ele está bem apanhado, ele está bem penteado, mas só por fora. A fé dele lá dentro está acabando. O interesse dele pelas coisas do Senhor está ficando cada dia num volume cada dia mais baixo. E as pessoas não conseguem se afirmar. Você não consegue se afirmar. Você vem e volta. A sua vida se torna um ciclo de reprovação, de derrotas e de enfermidades espirituais. Se você está vivendo um processo desse, em nome de Jesus, você precisa reconhecer logo e pedir ajuda, e pedir socorro, e ver qual é o caminho que você está trilhando. Se você está caminhando para acabar a corda, você precisa pensar e orar, e pedir ajuda, e mudar os seus hábitos, e diminuir o seu ritmo, e criar algumas estratégias de Deus na sua vida, para que você não entre num processo de estagnação e desânimo. Terceira enfermidade, irmão, pode passar aí. Ressentimento e prevenção. Todo ressentimento cria barreiras. Toda ferida cria barreiras. Quer ver só uma coisa? Você machucou o seu braço. Seu braço está doente, está doendo. Como é que você anda na rua? O braço assim? É? Você cola o braço. E quando chega alguém perto de você e está se aproximando do seu braço, o que você faz? Você sai. Você se afasta. Você se encolhe. Está machucado, está ferido. Há o risco de alguém tocar ali. E quando alguém tocar ali, você vai sentir a dor novamente. Então, toda ferida, ela cria barreiras. Quando você fere em alguma área, você automaticamente se protege. Mas muitas vezes, essa proteção vai separando você das pessoas, ou vai separando você de Deus. Nós criamos barreiras pessoais uns contra os outros, irmãos. E as barreiras pessoais são as raízes dos conflitos. Você cria implicância com alguém do nada. É ou não? Você olha para a pessoa e diz assim: não fui com a cara desse camarada. Você já criou uma barreira. Ou você começa a ver uma pessoa tomando uma atitude, você diz assim: está errado, essa atitude está errada. Ou alguém te feriu. Porque de vez em quando a gente fere um ao outro. Não é verdade? Na família, na igreja. Só o pastor que não fere ninguém, né, irmão? Não é assim? De vez em quando a gente fere as pessoas. E geralmente quem dá a patada não lembra. É ou não? Quem recebeu? Olha, você faz de bom. Gostei. E quem recebeu? Não esquece. Não esquece. E isso vai gerando ressentimento e barreira. Porque alguém te feriu, você cria uma barreira com aquela pessoa. Você precisa tratar isso, quebrar isso. Porque a falta de perdão, meus irmãos, preste atenção nisso. A falta de perdão é uma porta aberta para enfermidades na sua alma. A falta de perdão, vou repetir, é uma porta aberta para enfermidades na sua alma. Você diz assim: eu faço tudo que Deus mandar, menos perdoar fulano. Eu faço o que eu quiser. Eu vi duas senhoras conversando um dia, no ônibus, na van, não sei, e ela dizendo o seguinte, e as duas iam falando do culto, era uma segunda-feira, falando do culto de domingo. E aí, fulano, você foi no culto ontem? Fui, que maravilha, que louvor maravilhoso, a palavra falou tanto no meu coração. E aí, lá pelas tantas, ela perguntou: e aí, fulano, você já perdoou sua
Isso aí não é para mim não. Isso aí é para outros. Essa parte da Bíblia aí não dá para eu seguir não. Eu faço tudo que Deus mandar eu fazer, mas perdoar aquela pessoa jamais. Se você entrou nessa, você precisa parar e pensar, porque quem é que está guiando você? Quem está te guiando é Deus, ou quem está te guiando são as suas feridas? Você não pode ser guiado pelas suas feridas, você não pode ser guiado pela sua mágoa, você não pode ser guiado pelo seu ressentimento, porque isso adoece a sua alma. Você precisa ser guiado pelo Senhor, e o Senhor diz assim: libera o perdão, porque você precisa ser curado. Oh, meus irmãos, Jesus estava no Getsemane em oração, que sofrimento todo ele passou ali, e de repente chegou um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, um daqueles que foram escolhidos por ele, e ele olhou para aquele homem e disse: amigo, pode fazer aquilo que você veio fazer. E aquele homem afetuosamente deu um beijo no Senhor, porque ele já tinha dito: aquele que eu beijar, é esse que vocês devem prender. E com um beijo, um dos seus amigos mais íntimos o traiu. E esse mesmo Jesus foi levado para a cruz, e depois de toda aquela tortura, depois de todo aquele martírio, ele olhou para o seu redor, e onde estavam os seus amigos? Onde estavam os seus discípulos? De 12, apenas um, 10, um traiu e 10 abandonaram. Que feridas poderiam ter causado na alma do Senhor? Mas ele, pregado naquela cruz, ele deixou a lição para nós, porque ele disse: Pai, como é que é? Perdoa-os, porque eles não sabem o que. Se Jesus foi traído, nós não queremos ser traídos, não. Se Jesus foi abandonado, você acha que você não vai passar por esse processo? O próprio Cristo teve que passar pelo Getsemane. O próprio Cristo teve que passar pela traição de Judas. O próprio Cristo teve que ser abandonado pelos seus amigos. Nós muitas vezes passamos por acontecimentos semelhantes a esse, e talvez seja esse o desafio na sua vida, porque a pessoa que você mais amou, ou a pessoa que você tem mais consideração, se levantou contra você, falou coisas a seu respeito que não são verdadeiras. A pessoa que você mais estimava te abandonou, virou as costas no momento que você mais precisou dela. Jesus Cristo passou por isso também, mas ele foi capaz de perdoar. E se você é um seguidor de Cristo, você precisa liberar o perdão no seu coração. Você precisa enfrentar esse grande desafio. Não há como voltar no tempo, irmãos. Nós gostaríamos de voltar no tempo e dizer: Senhor, se eu voltasse no tempo, eu queria que isso nunca tivesse acontecido comigo. Mas não há uma máquina do tempo. Não há uma máquina daquela do filme que aperta uma luz e a sua mente apaga. E você diz assim: eu não lembro mais de nada. Perdoar não é isso. Mas o perdão é uma atitude que você precisa tomar e dizer: Deus, em nome de Jesus Cristo, arranca do meu coração essa mágoa. Eu não quero ser ferido e não quero estar enfermo na alma. Tome uma atitude, supere esse obstáculo. Se alguém te feriu, se alguém te machucou no passado, onde foi? Solte isso, irmão. Não ande com isso, não ande com essa ferida. Não é isso que Deus quer para você. E talvez seja essa atitude que você vai tomar que vai liberar uma grande bênção.
Amém, irmão? Muita gente olha e diz assim: pastor, mas eu não senti ainda de perdoar. Eu não senti de perdoar, por isso que eu não perdoei. E quem foi que falou com você que perdão é sentimento? Que perdoar é sentimento? Perdoar não é sentimento. Aí você diz: eu não vou ser falso. Ainda faz um dia você: eu não vou ser falso. Eu não vou tratar a pessoa com falsidade. Eu primeiro preciso sentir aquilo no meu coração, e quando eu sentir, eu vou perdoar. Perdoar, quebra essa barreira na sua vida, esse paradigma. Perdoar não é sentimento. Perdoar é atitude. Você decide perdoar o miserável. Eu te perdoo no nome de Jesus. E Jesus vai limpar o seu coração. É ordem. Ordem não é para ser questionada, ordem é para ser cumprida. E Jesus disse, e as Escrituras dizem: perdoa aquele que te ofendeu. E quando a gente vai para a oração do Pai Nosso, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não deixe que a ferida que alguém te causou, irmão, se torne uma marca que você vai carregar para o resto da sua vida. Às vezes a pessoa até já morreu, a pessoa às vezes está lá na casa dela, está lá na cidade dela, nem lembra mais que você existe, e você está amargurada por causa disso. Cada vez que você sonega o perdão, agora presta atenção, porque a palavra de Deus pode nos condenar. Porque nós viemos ao culto com o nosso coração aberto para falar e já fechamos o nosso guarda-chuva e botamos ele debaixo da cadeira. Não foi isso? Então, se Jesus está falando, você tome uma decisão de perdoar. Porque quanto mais você endurece o seu coração, mais doente você vai ficar. Quanto mais você sonega o perdão, e quanto mais o Espírito fala no seu coração: perdoa, e você diz: não perdoa, você mais doente vai ficar. Limpe o seu coração. Perdoar é o primeiro passo. Quando você decide perdoar, a mágoa não vai sair automaticamente do seu coração, mas o processo de cura começou. Quando você diz: eu decido perdoar na presença de Deus, a mágoa começa a ser arrancada do seu coração. Primeiro passo é você decidir perdoar. Perdoar não é sentimento, perdoar é atitude. E quantas vezes a gente resolve perdoar o miserável e a pessoa fere a gente? Quem já passou por essa? Levanta a mão. Você perdoou, irmão. Perdoou a pessoa, do seu trabalho, da família, não sei. Agora você perdoou, quando você encontrou a pessoa te feriu de novo. Levanta a mão, para ver se está todo mundo normal. Ô irmão, você precisa quebrar essa barreira também. Quando a pessoa te ferir de novo, você fala lá dentro de você: você já está perdoado em nome de Jesus. Quarto, irmão, atitude de fuga. Tem gente que diz que aquilo não acontece, mas eu achei foda, não sei se é vontade. Porque tem gente assim: ó, avestruz enfia a cabeça debaixo da terra, né? O avestruz não sabe como se esconder e não sabe o tamanho que ele tem. Então, quando ele está ameaçado ou quando ele está passando por alguma dificuldade, ele não enfia a cabeça no buraco, ele baixa a cabeça, né? Mas criou uma cultura de que o avestruz enfia a cabeça no buraco. Pessoas feridas tendem a enfiar a cabeça no buraco. Pessoas feridas tendem a fugir. Porque quando a gente sente dor, o alívio mais rápido é correr, curar feridas. Você sabe, não? Quando você ralou o joelho, essas crianças de hoje em dia não sabem o que é o metiolate. Sabe? Porque agora o metiolate não arde mais, gente. Uma tecnologia maravilhosa, mas tem que ter cuidado também com ela. Na nossa época, a turma de mais de 30, quando ralava o joelho, e principalmente se era fazendo alguma arte,
A mãe pegava, botava debaixo de uma torneira, jogava, deixava a água correr bastante em cima daquela ferida, porque tem que tirar a areia, tirar o micróbio, tudo que acontece. E aí depois daquilo tudo, daquela tortura toda, você achava assim, passou, vinha com aquela pá, né? Que era uma pazinha assim, e jogava lá de cima. Você via a estrela. Água e sal. Meu irmão, você precisa enfrentar o tratamento, e o tratamento muitas vezes vai ser dolorido. Limpar a ferida dói. Mas a Bíblia diz que nós precisamos enfrentar, não podemos fugir. Enfrente. Aquele que enfrenta é feliz. Não esconda a ferida, porque se você não coloca a ferida nas mãos de Deus, para Ele dar uma limpeza, para Ele jogar uma água, para Ele passar um sabão e depois para Ele fazer um curativo, essa ferida nunca vai ser curada. Os maiores problemas da igreja são os problemas não resolvidos. Você tem um problema com alguém, você tem uma dificuldade e você não resolve, você foge da pessoa, você foge de enfrentar aquilo tudo. E diz o ditado popular que o que arde cura e o que aperta segura. Mas muitas vezes, irmãos, os remédios são para fugir. Eu trabalhei com uma pessoa que ela dizia assim: o melhor jeito de resolver uma briga com meu marido é tomar um Rivotril e dormir. É a cultura da fuga. Como é que eu vou resolver? Vou resolver fugindo. Não estou contra aqui tomar remédio. Tem pessoas que precisam tomar. Agora, o remédio não pode ser uma fuga para você fugir da realidade, para você fugir e enfrentar os seus problemas. Eu visitei aquele colégio, irmão, que passou por aquele massacre no Rio de Janeiro. Não sei quem lembra disso. Um homem doido entrou lá, ex-aluno da escola, com uma arma na mão, matou 7, 8 crianças, mais de 2 ou 3 professores. Eu fui lá. E na conversa que a gente teve lá com algumas pessoas, o Estado resolveu enfrentar o problema, ou incentivar as pessoas a enfrentar. Porque a ideia poderia ser o seguinte: aconteceu esse problema, muda de escola, pede transferência. Os sobreviventes, aquele que passou por aquele trauma. Mas a cultura foi bacana, a cultura foi o seguinte: vamos enfrentar juntos essa luta. E a diretora da escola, alguém lá responsável, falou que o índice de transferência de alunos foi baixíssimo, porque todo mundo se mobilizou para enfrentar. Nós vamos enfrentar, nós vamos tocar a vida para frente. Esse problema não pode paralisar a gente, porque se eu fujo, eu estou carregando meu trauma para outro lugar. Então foi tudo preparado. Evidente que se mudou, pintou a escola, reformou tudo, mas ninguém saiu dali, ou ninguém era incentivado a sair dali. Para poder haver cura, é preciso haver tratamento. O caminho da fuga, irmãos, é o caminho mais largo. O caminho da fuga é o caminho que leva à destruição a longo prazo. Fugir é o oposto de resolver. E quanto mais você foge, mais distante você estará da solução. Cuidado com a maneira como você vai tomando as suas decisões, porque à medida que a gente toma decisões erradas, nós vamos aumentando a nossa ferida. O problema muitas vezes não são as pessoas, o problema muitas vezes somos nós. O problema não é a sua família, o problema talvez seja você. O problema não é a igreja, não é o trabalho. Vou mudar de emprego, vou mudar de igreja, vou mudar de família para ver se eu resolvo o meu problema. Mas você vai carregando o seu problema para onde você for. E aí, lá na frente, aquilo vem de novo. E você não curou a sua enfermidade. Você não resolveu o seu problema.
Moisés foi um homem que fugiu. 40 anos ele foi fugitivo em Midian. 40 anos em Midian, porque ele matou um homem no Egito. E alguém falou: você é assassino. E ele preferiu fugir. E ele foi para o deserto de Midian. Mas quando o Senhor encontrou ele, falando com ele na sarça ardente, o que Moisés estava fazendo? Cuidando das ovelhas de quem? Estava cuidando das ovelhas dele? 40 anos no deserto, fugindo dos seus problemas, e não conseguiu conquistar nada, nem ovelha esse homem tinha. Ele tinha que cuidar das ovelhas do sogro, porque quem entra pela porta da fuga vai criar sérios problemas na sua vida. Deus disse: volta, você não é fugitivo, você é um príncipe. Não foi para isso que eu te chamei, para ficar cuidando de ovelhas que nem suas são. Eu te chamei para ser libertador do meu povo. Volta, encara o seu problema, vai lá, porque eu quero te usar lá. Pare de fugir, se Deus está mandando voltar. Porque quando a gente escolhe o caminho da fuga, a gente escolhe o caminho da enfermidade. Fugir nunca é a melhor escolha. Fugir nunca é a melhor escolha. Enfrente seus problemas, enfrente seus medos, enfrente, pede a Deus para te ajudar. Salmo 103, para a gente terminar. Deixa eu chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Salmo 103, verso 3. Abra sua Bíblia. Salmo 103, versículo 3 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Vamos falar juntos? Quem sara todas as tuas enfermidades. É o Senhor que cura as nossas enfermidades. Não somos nós que somos curados. Por isso, nessa noite, irmão, decida algumas coisas. Decida olhar para aquilo que está esgotando você. Você está entrando num caminho de afastamento, um caminho de frieza espiritual. Você precisa olhar para isso com cuidado. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa repensar algumas coisas. Você precisa olhar para a sua família, o seu ritmo de trabalho. Você, nessa noite, Deus falou no seu coração que você precisa começar um processo de cura através do perdão, porque você ainda não perdoou, você está sonegando o perdão. Coisas que podem ser até coisas muito antigas, mas quando aperta, quando você põe o dedo em cima dessa ferida, ainda dói. Se ainda dói, ela não está curada. Mas o Senhor, como diz o salmista, é aquele que cura todas as nossas enfermidades. Decida perdoar e decida entregar essa pessoa hoje nas mãos de Deus. Não fuja mais. Eu não quero ser um fugitivo. Eu não quero passar 40 anos em Midian sem conquistar nada. Eu não fui chamado para ser fugitivo. Eu fui chamado para ser servo do Senhor, instrumento nas